O chefe olhou para o vaqueiro e perguntou com desprezo: cowboy ou guerreira Apache? A mulher baixou o olhar por um segundo. Depois ergueu a cabeça e respondeu algo que ninguém esperava. O vaqueiro ficou imóvel. O salão inteiro caiu em silêncio absoluto. E todos entenderam que nada voltaria a ser como antes. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O bar Recanto do Vaqueiro estava quase cheio naquela tarde de sexta-feira. O cheiro de carne assada e café fresco enchia o ar. Seu Roberto, com seu jaleco branco um pouco manchado, sorria atrás do balcão enquanto servia uma cerveja. E então, Zé Bigode, conta pra gente essa história do cavalo que supostamente falou, brincou Roberto, fazendo todos rirem. Zé Bigode, sentado em um banco com seu chapéu na mesa, ergueu as mãos. Eu nunca disse que ele falou, Roberto. Eu disse que ele entendeu o que eu falei. É diferente. Mais risadas. O bar era assim, barulhento, cheio de histórias exageradas e amizade. Até que a porta se abriu e o barulho baixou um pouco. Entraram 3 mulheres. A primeira era mais velha, com cabelos brancos e um jeito calmo. A segunda era mais nova, com olhos sérios e um jeito forte. A terceira parecia impaciente, olhando em volta como se estivesse com pressa. As 2 mais novas usavam adereços coloridos no pescoço e pequenas pinturas no rosto. Era Ana, sua mãe Joana e sua irmã Mayra. Todo mundo conhecia Ana. Ela era uma das melhores vaqueiras da região. Sabia laçar e cuidar do gado como poucos, mas todo mundo também sabia de sua mãe, da sua família, do seu outro lado. O silêncio que surgiu foi rápido e constrangedor. Seu Roberto, querendo quebrar o gelo, ser o bom anfitrião, foi logo falando: "Olha só, a turma boa chegou. Entrem, entrem. Ana, viu só que honra? Sua mãe e sua irmã aqui no meu humilde estabelecimento." Ana acenou com a cabeça, conduzindo a mãe até uma mesa perto da porta. Joana sorriu delicadamente para Roberto. Mayra puxou uma cadeira e sentou, pegando o cardápio. Seu Roberto, animado com a presença delas, saiu de trás do balcão. Ele não conseguia deixar o clima quieto. Precisava fazer graça. "Então, Ana", ele começou, com a voz alta para que todos ouvissem. Os clientes olhavam, alguns com curiosidade, outros com um desconforto silencioso. "Tô curioso, pode esclarecer uma dúvida minha? Aqui no bar a gente sempre brinca. Você é do time do vaqueiro ou do time da guerreira Chavante?" Ele terminou a pergunta com um sorrisão, esperando uma resposta igualmente descontraída, esperando que ela brincasse também. Zé Bigode riu baixinho, abanando a cabeça. O bar ficou completamente quieto. O som do ventilador de teto parecia alto de repente. Ana parou de ajudar a mãe a sentar. Ela endireitou as costadas e virou-se lentamente para encarar seu Roberto. Seus olhos escuros não tinham raiva, mas algo muito mais profundo. Primeiro, ela olhou para Joana. A mãe fitou-a de volta, seu rosto tranquilo, dando uma força silenciosa. Depois, Ana olhou para Mayra, que evitou o olhar dela, focando no cardápio com a testa franzida. Finalmente, ela voltou os olhos para Roberto. O sorriso de seu Roberto foi desaparecendo, aos poucos. Ele começou a sentir um frio na barriga. Zé Bigode parou de sorrir. Ana respirou fundo. Sua voz saiu baixa, mas tão clara que cada palavra chegou ao fundo do bar. "Seu Roberto", ela disse. "Essa pergunta, ela não tem resposta." Ela fez uma pequena pausa, olhando para os homens sentados, para Zé Bigode, para os rostos conhecidos. "Eu não sou de um time, eu sou Ana. Eu laço o gado de manhã. De tarde, escuto as histórias da minha mãe. A terra onde seus bois pastam, seu Roberto, é a mesma terra onde os meus antepassados nasceram. O cerrado que o senhor vê da janela do bar é o mesmo cerrado onde minha avó colhia as plantas para cuidar da família." Ela colocou uma mão sobre o próprio coração. A memória de um povo não é brincadeira, não é time, é raiz, é o que segura a gente em pé. Quando a gente esquece essa raiz, a gente fica sem chão, a gente fica perdido. Ninguém se mexeu, ninguém levantou o copo, ninguém soltou uma risada para aliviar a tensão. O silêncio que veio em seguida era denso, pesado. Era um silêncio que doía nos ouvidos. Zé Bigode baixou a cabeça, olhando fixamente para as mãos calejadas em cima da mesa. O chapéu perto dele parecia insignificante agora. Seu Roberto sentiu a garganta apertar. Ele queria dizer algo, queria se explicar, mas as palavras não saíam. Ele só via a serenidade no rosto de Ana e a dignidade no olhar de Joana. Sua piada, que ele achou tão engraçada, parecia agora uma coisa pequena e feia.
Ana deu um último aceno de cabeça, virou-se e sentou-se com calma ao lado da mãe. Joana colocou uma mão suave sobre o braço da filha. O bar continuou em silêncio por um longo minuto. O som do primeiro homem a se levantar para pagar sua conta pareceu um trovão. Outros começaram a fazer o mesmo em silêncio, evitando olhar para a mesa das mulheres. Seu Roberto voltou atrás do balcão, seu rosto corado. Ele pegou um pano e começou a esfregar um ponto limpo do balcão, sem conseguir levantar os olhos. Zé Bigode terminou sua cerveja em um gole só, colocou algumas moedas na mesa e saiu sem dizer uma única palavra para ninguém. O vaqueiro mais falador da região tinha ficado mudo. A tarde seguiu, mas o clima no recanto do vaqueiro nunca mais voltou a ser o mesmo naquele dia. O riso tinha ido embora, substituído por um pensamento profundo que ninguém sabia direito como expressar. E seu Roberto, pela primeira vez em muitos anos, entendeu que algumas histórias não precisam de piada, elas só precisam ser ouvidas. A caminho de casa, dentro do carro velho, o silêncio também era grande. Mayra dirigava com os olhos fixos na estrada de terra. Joana olhava pela janela, para o cerrado que escurecia. Ana estava no banco de trás, com a cabeça apoiada no vidro. Foi Mayra quem falou primeiro, a voz carregada de uma irritação contida. Você precisava fazer um discurso? Podia ter só rido da piada dele e pronto. Ana não olhou para a irmã. Não era piada, Mayra. Tudo é piada naquele bar. Você sabe como são aqueles homens. Agora vão ficar com mais má vontade ainda. E desde quando a gente vive da boa vontade deles? A voz de Ana veio calma, mas firme. Desde quando a gente precisa rir do que machuca para ser aceita? Joana, sem sair da janela, falou baixinho. A tua irmã não está errada em estar cansada, Ana, mas você também não está errada em falar. Mayra deu um suspiro forte. É só que é sempre um conflito, tudo é difícil. Em Brasília ninguém fica perguntando essas coisas. Em Brasília, Ana respondeu, olhando agora para o retrovisor onde encontrava o olhar da irmã. As pessoas perguntam com o olho, ou não perguntam nada, e te tratam como se você fosse invisível. Qual é pior? Mayra não respondeu. Ela sabia que Ana falava da própria experiência, dos meses em que fora tentar a vida na cidade e voltara mais quieta do que nunca. Elas chegaram à pequena casa simples, à beira da fazenda onde Ana trabalhava. Joana entrou primeiro, acendendo a luz de lampião. A energia elétrica ainda era instável naquela parte do sítio. Enquanto Mayra ia para o quarto que dividiam, Ana ficou na sala, ajudando a mãe a preparar o jantar simples. O barulho do feijão na panela era o único som. Mãe, Ana chamou depois de um tempo. O que a senhora pensou lá no bar? Joana mexeu a comida com uma colher de pau. Pensei na minha mãe. Ela nunca entrava nos lugares dos brancos. Tinha medo. Eu entrei. Você entrou. Mas o medo, ele fica diferente. Não é mais medo de entrar. É medo de nunca ser vista de verdade, mesmo estando dentro. Ana sentou à mesa cansada. Eu me lembro do primeiro dia na escola na cidade. A professora me chamou de Indiazinha na frente de todos. Os outros riram. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Acho que desde aquele dia eu decidi que nunca mais ficaria parada. Joana se sentou ao lado dela, pegando sua mão entre as suas, que eram finas e enrugadas. Você carrega coisas muito pesadas sozinha, minha filha. E a Mayra? Perguntou Ana, a voz um pouco trêmula. Ela acha que eu gosto de brigar, que eu procuro confusão. Ela só encontrou um jeito diferente de carregar o peso. Ela acha que se a gente se misturar mais, parecer mais com eles, a dor some. É um jeito de tentar. Nesse momento, Mayra saiu do quarto, já de pijama. Ela parou na porta da sala, ouvindo a última frase. Não é tentar, vó, é ser prática, disse Mayra. O mundo muda, a gente não pode ficar preso só no passado. O passado não é uma prisão, Mayra, disse Ana, virando-se para ela. É o chão. Se a gente não sabe de onde vem, como sabe para onde vai? Eu sei de onde a gente vem, Mayra respondeu, a voz subindo. Da luta, da dificuldade, e eu quero ir para um lugar mais fácil. Tem problema nisso? Quero que minha filha, se eu tiver uma, não passe pelo que você passou na escola. Ana ficou em silêncio. Ela entendia aquilo. O amor da irmã vinha embalado em frustração. Ninguém quer dificuldade, filha, Joana interveio, com sua voz serena. Mas apagar quem a gente é, isso não é um caminho fácil, é um caminho vazio. Mayra balançou a cabeça, seus olhos brilhando. E ficar remoendo mágoa é melhor? Ficar dando lição em dono de bar é melhor? Sem esperar resposta, ela voltou para o quarto e fechou a porta. Ana deixou a cabeça cair sobre a mesa,
Joana continuou a acariciar sua mão. Ela não entende, mãe. Ela vai entender, cada um tem seu tempo. Joana olhou para o fogo do fogão a lenha. As chamas dançavam, e naquele momento, ela não via apenas o fogo. Ela via outro fogo, muito mais antigo. O fogo de uma fogueira pequena, na beira de um riacho, onde seu pai conversava com um homem branco, muito doente, de pele quente. Ela via suas próprias mãos, ainda jovens, preparando o chá de folhas amargas que sua avó ensinara. Ela via o alívio nos olhos daquele homem quando a febre baixava. E ouvia, como se fosse ontem, a voz dele, fraca mas firme, fazendo uma promessa ao seu pai, uma promessa sobre a terra, sobre proteger um lugar. Ela nunca contou, nem para o marido, já falecido, nem para as filhas. Guardou aquilo como se guarda um objeto muito frágil, com medo de que, ao tocá-lo, ele se quebrasse. Medo de criar esperança onde só podia haver desapontamento. Mas agora, vendo a dor de Ana, uma dor que ela mesma conhecia bem, Joana sentiu o peso daquele segredo como nunca antes. Talvez o silêncio também fosse uma forma de ferir. Do outro lado da cidade, na casa simples anexa ao bar, seu Roberto também não conseguia dormir. Ele se virava na cama, a cena se repetindo. A expressão de Ana, o silêncio que caiu, a vergonha no rosto de Zé Bigode. Sua mulher, Dona Marlene, perguntou no escuro: Roberto, o que foi? Você está se revirando a noite toda. Fiz uma besteira hoje, Marlene. Uma grande besteira. No bar, fiz uma pergunta para Ana, a vaqueira. Achei que era engraçada. Não era. Marlene ficou quieta por um momento. E o que ela respondeu? Ela não respondeu. Ela explicou. E ela tinha razão. Roberto sentou na cama, esfregando o rosto. Eu passei a vida toda contando histórias dos outros. E nem conheço a história do meu próprio lugar. Nem conheço as pessoas de verdade. Amanhã você acorda e faz o certo. Então, disse Marlene, com a sabedoria simples de quem conhecia o marido. Se errou, conserta. Roberto deitou de novo, olhando para o teto escuro. Consertar. Parecia simples. Mas ele não sabia nem por onde começar. Só sabia que aquele silêncio que doía, não podia ser a última coisa entre ele e aquela família. Zé Bigode acordou com o primeiro canto dos galos, como sempre. Mas pela primeira vez em muitos anos, a rotina pareceu pesada. Ele se levantou, colocou o chapéu e saiu para o curral. Enquanto preparava o cavalo, seus olhos não paravam no animal, mas no chão de terra batida. A fala de Ana no bar não saía da sua cabeça. A memória de um povo não é brincadeira, é raiz. Ele deu um tapa de leve no pescoço do cavalo. Que raiz, Rei Jeremias? Que história é essa que eu não conheço? O cavalo apenas bufou, balançando a cabeça. No almoço, na mesa da cozinha simples, sua mulher, Dona Isabel, notou o silêncio. Você está quieto desde ontem, José. Aconteceu algo na cidade? Zé Bigode enrolou o feijão no arroz com o garfo, sem comer. Aconteceu que eu posso ter passado a vida inteira sendo um teimoso, Isabel. Como assim? Lembra que meu pai, Deus o tenha, sempre falava daquele seu amigo? O homem que sabia onde a terra guardava água? Dona Isabel pensou. Sim, lembro. Ele chamava ele de o homem que ouvia a terra. Você sempre dizia que era conversa de velho. Pois é, eu dizia. Zé Bigode colocou o garfo no prato. E se não fosse? E se meu pai não estivesse inventando? E se aquele homem fosse da família da Ana? Isabel ficou em silêncio por um momento. E daí, José? O que muda? Ele olhou para a mulher, confuso com sua própria emoção. Muda que eu talvez tenha sido desrespeitoso com a filha de um homem que ajudou meu pai. Muda que eu tratei a história do meu próprio pai como mentira. Eu sou vaqueiro, Isabel. A história é tudo que a gente tem. E se eu não respeito a dos outros, como posso querer que respeitem a minha? Enquanto isso, na parte mais rica da região, em uma grande fazenda de porteiras altas, o senhor Castro almoçava em uma mesa comprida. Com ele estava um dos seus homens de confiança, o Geraldo. Ouvi um boato interessante na cidade hoje, patrão, disse Geraldo, passando a mão no bigode ralo. Eu não pago você para ouvir boatos, Geraldo. Pago para você resolver problemas. É que esse boato pode ser uma oportunidade. Geraldo se inclinou para a frente. Teve um bate-boca no bar do Roberto. A índia vaqueira, a filha daquela Joana velha, fez um discurso. Falou de terra, de ancestralidade, coisa de índio mesmo. O povo ficou meio mexido. O senhor Castro cortou um pedaço de carne com cuidado. E o que eu tenho com isso? A fazenda que o senhor quer comprar, aquela do João Batista que está endividado.
Tem um canto de cerrado que é justo na divisa com a terrinha onde essa Joana mora. Dizem que eles consideram aquele pedaço sagrado. Se essa história toda esquentar, se essa gente começar a falar em direito sobre a terra, pode complicar a compra, pode encarecer. O senhor Castro parou de comer. Seus olhos, pequenos e vivos, fixaram-se em Geraldo. Eu não gosto de complicação. E não pago mais por nada. Exato, patrão. Então pensei. A gente pode evitar essa complicação antes que ela comece. Como? Geraldo sorriu. A gente espalha outra história. Diz que esses índios, agora que se sentiram fortes, querem tomar as terras dos vaqueiros. Que a fala da mulher no bar foi uma ameaça. O povo daqui é orgulhoso. Eles mesmos vão ficar contra a família dela. Ninguém vai querer apoiar uma briga por terra. Aí, quando o senhor for comprar, ninguém vai defender aquele pedaço de cerrado. Vão achar que é só mais uma ambição de índio. O senhor Castro mastigou devagar, considerando. É perigoso. Pode criar um problema maior. É só fumaça, patrão. A gente controla a narrativa. Em uma semana todo mundo vai estar falando que os vaqueiros precisam se unir contra o povo da reserva. A família daquela mulher vai ficar isolada e o senhor compra a terra em paz. O fazendeiro limpou os cantos da boca com o guardanapo. Faça, mas com discrição. E eu não quero saber dos detalhes. Naquela mesma tarde, Zé Bigode decidiu ir até a casa do seu irmão mais velho, que morava do outro lado da cidade. Seu irmão, Pedro, tinha 10 anos a mais e a memória mais preservada. O que te traz por aqui, Zé? Problema com cavalo? Perguntou Pedro sentado na varanda. Problema com memória, Pedro. Você se lembra bem das histórias do pai? Daquele amigo dele, o que sabia encontrar água? Pedro franziu a testa pensativo. Lembro, era um homem sério, índio. O pai dizia que ele conhecia cada rio subterrâneo do cerrado. Por quê? Esse homem, ele tinha família? Filhas? Claro que tinha. O pai até falou uma vez que ele tinha uma filha pequena, muito esperta. Depois que o amigo dele morreu, o pai perdeu o contato. Acho que a família foi para perto de Pirenópolis. Por que essa pergunta toda? Zé Bigode sentou-se no degrau da varanda, tirando o chapéu. Porque eu acho que conheci a neta dele, e eu fui um bobo com ela. Pedro ficou quieto, observando a expressão angustiada do irmão. O passado tem dessas, Zé. Ele volta quando a gente menos espera, e cobra o que a gente deixou de fazer. Enquanto os irmãos conversavam, na vendinha do seu Arlindo, no centro de Pirenópolis, Geraldo já começava seu trabalho. Ele comprou um refrigerante e puxou conversa com o dono. Triste ver o rumo que as coisas estão tomando, seu Arlindo. Como assim, Geraldo? Ouvi dizer que aquela turma da reserva não está contente com o pouco que tem. Querem expandir. Falaram até em reivindicar terras que são de vaqueiro. Aquele discurso no bar do Roberto não foi à toa, não. Foi um aviso. Seu Arlindo, um homem já idoso, balançou a cabeça preocupado. Sério? Mas a Ana é uma moça tranquila, trabalhadora. O problema não é ela, seu Arlindo. É a ideia por trás. Quando um começa a falar em direito ancestral, outros seguem. Daqui a pouco, estão questionando a posse de todo mundo. É bom ficar esperto. A semente estava plantada. E enquanto Zé Bigode lutava com as lembranças do pai, uma mentira começava a crescer, alimentada pelo interesse de um homem que só enxergava a terra como negócio. Seu Roberto passou a manhã inteira ensaiando o que ia dizer. Ele arrumou o bar, mas sua mente estava longe. Finalmente, no começo da tarde, ele pegou seu chapéu e disse para o garoto que ajudava na limpeza. Vou dar uma saidinha, João. Se precisar, eu volto rápido. A caminho da casa de Ana, ele sentiu o coração batendo mais forte. Ele não sabia como seria recebido. Quando a casa simples apareceu no fim da estrada de terra, ele quase deu meia volta, mas respirou fundo e seguiu em frente. Ana estava no terreiro, consertando uma cerca de arame. Ela ouviu chegar e parou o que estava fazendo, ficando em pé, quieta, observando. Boa tarde, Ana, disse Roberto, tirando o chapéu. Boa tarde, seu Roberto. Eu vim aqui para falar com você. E com sua mãe, se ela estiver. Ana olhou para ele por um longo momento, depois apontou para a porta da cozinha. Ela está dentro. Pode entrar. Roberto seguiu Ana. Na cozinha, Joana estava sentada à mesa descascando mandioca. Mayra não estava. Dona Joana cumprimentou Roberto segurando o chapéu com as duas mãos. Roberto, sente-se. Quer um café? Não, obrigado. Eu preciso falar. Precisa pedir desculpas. As palavras saíram de uma vez. Eu fui grosseiro no bar. Minha pergunta foi tola, foi desrespeitosa. Eu só queria fazer graça e não pensei no que aquilo significava e para você. Eu errei.
Sinto muito. Ana se apoiou na porta, cruzando os braços. Joana parou de descascar e olhou para Roberto. Seus olhos antigos pareciam medir a sinceridade dele. Por que você veio mesmo, Roberto? Perguntou Joana com calma. Porque ficou com vergonha na frente dos outros, ou porque entendeu o que fez? Roberto sentiu a pergunta como um choque. Ele pensou antes de responder. No começo, foi a vergonha. Eu não consegui dormir, mas agora eu vim porque entendi. Eu ouvi o que a Ana disse, e ela está certa. Eu não conheço as histórias todas desse lugar. Eu conto só as que me convêm. Joana fez um aceno lento com a cabeça. Ela limpou as mãos no pano de prato e se levantou. Espere aqui. Ela saiu da cozinha e foi para o quarto. Ana e Roberto ficaram em silêncio. Ana não dizia nada, apenas observava. Joana voltou com uma pequena caixa de madeira desgastada pelo tempo. Ela colocou-a sobre a mesa e abriu a tala enferrujada. Dentro havia alguns papéis amarelados e, embrulhado em um pano limpo, um objeto pequeno. Ela tirou o objeto e desdobrou o pano com cuidado. Era uma fotografia muito antiga, preto e branco, com as bordas desbotadas e um rasgo pequeno em um canto. Joana colocou a foto na frente de Roberto. Olhe. Roberto se inclinou. A foto mostrava 2 homens em pé, diante de uma porteira de fazenda. Um deles era um homem mais velho, de chapéu e roupa simples, com um rosto que Roberto conhecia de outras fotos antigas da família. Era seu avô, Antônio. O outro homem era mais jovem, com traços fortes e cabelos escuros. Os 2 estavam sorrindo, o braço um sobre o ombro do outro. Esse é o meu pai, disse Joana, apontando para o homem mais jovem. E esse é o seu avô. Roberto ficou sem ar. Ele pegou a foto com cuidado, como se pudesse quebrá-la. Eu não conhecia essa foto. Meu pai salvou a vida do seu avô, disse Joana, sentando-se novamente. Sua voz era suave, mas cada palavra era clara. Faz muitos anos, seu avô pegou uma doença forte, uma febre que não passava. Os remédios da cidade não funcionavam. Meu pai levou ele para perto do rio, onde a nossa gente sempre foi. Fez um chá com raízes e folhas. Cuidou dele por muitos dias. A febre baixou. Seu avô melhorou. Roberto não desgrudava os olhos da foto. Os sorrisos dos 2 homens pareciam reais amigos. Quando seu avô estava recuperado, Joana continuou. Ele fez uma promessa. Ele disse que um pedaço da terra dele, aquele pedaço de cerrado perto do riacho onde ele se curou, nunca seria cortado, nunca seria vendido, seria protegido, em agradecimento, em respeito. Ele deu a palavra dele para o meu pai. O silêncio na cozinha era total. Até o barulho dos pássaros lá fora pareceu parar. Uma promessa? Roberto sussurrou. Uma promessa, confirmou Joana. Meu pai acreditou. Ele confiava no seu avô, mas o tempo passou. Seu avô morreu. Meu pai morreu. As pessoas novas que vieram, esqueceram. Eu guardei essa história, guardei essa foto. Pensei que falar não adiantaria, só traria mais briga. Roberto sentou-se pesadamente em uma cadeira. Ele sentiu um vazio no estômago. Eu não sabia de nada. Ninguém na minha família nunca falou nisso. Porque a memória é frágil, Roberto, disse Joana. Ela some se a gente não cuida. Ana se aproximou da mesa e olhou para a foto também. Era a primeira vez que ela a via. Vó, por que a senhora nunca contou para a gente? Joana olhou para a neta e seus olhos ficaram marejados. Por medo, minha filha. Medo de que a promessa fosse só vento. Medo de que vocês ficassem esperando por algo que nunca viria. E medo de que essa lembrança trouxesse mais perigo para vocês. Roberto ergueu a cabeça. Seu rosto estava pálido. Dona Joana, onde é esse pedaço de terra? Onde fica esse cerrado? Joana olhou pela janela na direção do morro. Lá, do outro lado da colina. Faz divisa com a fazenda que estão querendo vender agora. Roberto segurou a foto com força. Algo dentro dele mudou. A vergonha de antes se transformou em outra coisa, em determinação. Eu vou consertar isso, ele disse, sua voz ficando firme. A palavra do meu avô não pode ter sido vento. Eu vou até minha casa. Meu pai guardava todos os papéis antigos da família em um baú. Se essa promessa existiu, se foi séria, talvez esteja escrita em algum lugar. Eu vou procurar. E se eu achar, eu vou ajudar a fazer valer. Ele olhou para Ana, depois para Joana. Eu não posso mudar o que eu disse no bar, mas posso tentar consertar o que o meu sangue deixou quebrar. Joana estendeu a mão e cobriu a mão de Roberto, que ainda segurava a foto. Seu toque era leve, mas cheio de significado. Está bom, Roberto, está bom. O porão da casa de seu Roberto era úmido e escuro.
Ele desceu a escada de madeira rangente com uma lanterna na mão. O ar era pesado, cheirava a terra e papel velho. Você está louco, Roberto? Vai catar poeira a essa hora? Chamou Dona Marlene de cima. Preciso achar Marlene. Preciso. A voz dele ecoou no espaço apertado. Ele começou a vasculhar as pilhas de caixas. Havia ferramentas velhas, sapatos esquecidos, um berço desmontado que seus filhos usaram. Finalmente, no canto mais fundo, ele viu o baú de metal. Era o baú do seu pai. A tampa estava enferrujada e presa. Roberto forçou, usando uma barra de ferro que encontrou no chão. Com um rangido alto, a tampa se abriu. Dentro, um monte de papéis amarelados, alguns quase desmanchando. Roberto se ajoelhou no chão de terra, colocando a lanterna ao lado. Com as mãos trêmulas, ele começou a passar os documentos. Contas antigas, recibos de compra de gado, cartas de amor do seu pai para a mãe dele. Seu coração batia forte. O que ele estava procurando? Um pedaço de papel que provasse que a promessa era real. Mas como ele saberia? Ele quase desistiu quando seus dedos tocaram em um papel mais grosso, dobrado várias vezes. Ele puxou com cuidado. Ao abri-lo, viu que era um documento de escritura, mas com anotações à mão em uma das bordas. A escrita era antiga, difícil de ler. Roberto levou o papel para perto da luz. No topo estava escrito Fazenda São José Limites. E logo abaixo, em letras miúdas, rabiscadas com caneta tinteiro, estava a assinatura do seu avô, Antônio. E ao lado, uma frase. Em acordo de palavra e honra, fica estabelecido que a área de cerrado nativo junto ao Riacho da Pedra, marcada no mapa com X, terá uso restrito das partes, sendo preservada em memória da ajuda recebida. Esta terra não será derrubada, nem vendida. Assinado, Antônio Mendes de Souza e Itamar Chavante. Roberto leu de novo. E de novo. Em memória da ajuda recebida. A promessa era real, estava escrita. O avô dele realmente tinha feito isso. Um acordo de honra, registrado junto com os papéis oficiais da fazenda. Marlene, ele gritou, subindo as escadas aos tropeços. Marlene, achei. Está aqui. A promessa. Dona Marlene pegou o papel velho, olhando com cuidado. Meu Deus do céu, Roberto. É verdade mesmo. O que você vai fazer agora? Vou levar para a Dona Joana, para a Ana. E depois a gente vai ver o que faz. Mas essa terra, Marlene, essa terra não pode ser tocada. Enquanto isso, na cidade, Mayra caminhava pela praça principal. Ela estava aborrecida. A discussão em casa parecia não ter fim. Tudo era difícil, tudo era uma luta. Ela via as pessoas sentadas nos cafés, rindo, com vidas que pareciam mais simples, mais modernas. Mayra, é você? Ela se virou. Era um homem jovem, bem vestido, com um sorriso fácil. Ela o reconheceu. Lucas Castro, filho do fazendeiro. Lucas, oi. Que surpresa te ver por aqui. Dizem que você estava em Brasília. Estava. Voltei faz um tempo. E como está sendo a vida no sítio? Deve ser tranquilo, né? Mayra fez uma cara de desdém. Tranquilo não é a palavra. É parado. É sempre a mesma coisa. Minha irmã vive de histórias antigas. Minha avó também. É como se o mundo não tivesse andado. Lucas deu um passo mais perto com um ar de compreensão. Eu entendo perfeitamente. Meu pai é a mesma coisa. Só pensa em terra, em gado, em tradição. É cansativo. O mundo tem tantas oportunidades e a gente fica preso aqui. Mayra se sentiu ouvida, talvez pela primeira vez em semanas. É isso, exatamente. Vamos tomar um suco? Lucas sugeriu apontando para um bar próximo. Bater um papo. Faz tempo. Mayra hesitou, mas depois concordou. Eles sentaram em uma mesa na calçada. Lucas foi gentil, perguntou sobre seus planos, sobre o que ela queria fazer. Mayra se abriu, falando de sua frustração, do seu desejo de ter algo próprio, de viver uma vida com mais conforto, longe da poeira e das discussões sobre passado. É difícil quando a família não enxerga além do próprio umbigo, disse Lucas, balançando a cabeça. Às vezes a gente tem que tomar as rédeas do próprio destino. Mas como? Perguntou Mayra, desabafando. A gente nem tem direito à terra direito. Minha avó vive com uma promessa antiga que ninguém respeita. Ela diz que tem um documento que o avô do seu Roberto prometeu proteger um pedaço do cerrado. Mas e daí? Quem vai honrar isso hoje em dia? Lucas ficou muito quieto por um segundo. Seus olhos se estreitaram um pouco, mas o sorriso fácil voltou rápido. Uma promessa? Documento? Sério? É. Uma história de décadas atrás. Meu bisavô salvou a vida do avô do Roberto. Ele prometeu que aquele pedaço de terra nunca seria mexido. Minha avó guarda uma foto deles. Mas isso vai mudar alguma coisa? Duvido.
Lucas tomou um gole do seu suco pensativo. É complicado. Essas coisas antigas, às vezes causam mais problema do que solução. As pessoas modernas, como eu e você, sabem que o progresso tem que continuar. Pois é, suspirou Mayra. Mas tente explicar isso para a minha irmã. Eles conversaram mais um pouco, e Lucas foi extremamente simpático. Ele até sugeriu que talvez pudesse ajudá-la a encontrar um trabalho na cidade, longe dali. Mayra saiu do encontro sentindo uma centelha de esperança. Finalmente alguém que a entendia. Mal ela virou as costas, o sorriso de Lucas desapareceu. Ele tirou o celular do bolso e discou um número. Pai, é o Lucas. Acabei de descobrir uma coisa. Essa história da terra dos índios é pior do que a gente pensa. Tem uma promessa antiga registrada, e o Roberto do bar está com um documento. A gente tem um problema sério. O semblante do Sr. Castro estava sombrio. Ele desligou a chamada com o filho e ficou olhando para a parede do escritório da fazenda, onde um grande mapa da região estava pendurado. Seus dedos tamborilavam na mesa de madeira cara. Ele tocou o interfone. Geraldo, vem aqui. Agora. Em menos de 5 minutos, o capanga estava à porta. Patrão, sente. Castro apontou para a cadeira. A situação mudou. Aquele pedaço de cerrado, a promessa não é só conversa. Tem documento, e o dono do bar está do lado deles. Geraldo franziu a testa. Documento antigo? Isso pode atrapalhar a venda? Pode impedir a venda, corrigiu Castro, a voz dura. Se esse papel tiver valor, se a família do bar resolver ir à justiça, a área fica intocável. Eu não vou poder comprar nada, e eu quero aquela terra. Ela fecha o meu limite, é estratégica. O que o senhor quer fazer? Castro se levantou e foi até o mapa. Ele apontou para uma área marcada em verde. Aqui, é justamente aqui, o tal Cerrado Sagrado. Ele tirou o dedo do mapa e virou-se para Geraldo. Se um cerrado deixa de existir, se ele virar cinzas, o que sobra? Geraldo entendeu imediatamente. Seus olhos brilharam com uma compreensão cruel. Sobra um terreno queimado, sem valor. O preço cai, muito. Exato. Um terreno arrasado pelo fogo, numa região seca. É um risco. Ninguém vai querer pagar caro. E o dono atual, o João Batista, está desesperado por dinheiro. Ele vende por qualquer coisa, só quer se livrar. Mas, patrão, botar fogo é crime, grave. Castro deu um sorriso que não chegava aos olhos. Acidente, Geraldo. É um acidente. Um dia seco, um vento forte, uma ponta de cigarro jogada por algum caçador. Coisas acontecem. O importante é que quando as chamas apagarem, a minha oferta de compra vai ser a única na mesa. E vai ser baixa. Geraldo coçou o queixo, pensando nos detalhes. Vai precisar de homens discretos, que não sejam daqui. E tem que ser rápido, antes que essa história do documento se espalhe. Você conhece gente, de Brasília, de Goiânia, gente que faz serviço e some. Pague bem. Mas eu não quero saber nomes. Eu não quero saber detalhes. Só quero o resultado. E a família que mora perto, a Índia e a velha? Castro encarou Geraldo. O fogo é no cerrado, longe da casa delas. É um acidente, lembra? A casa não é para tocar. Só o mato, só a terra. Sua voz era gelada. Agora faça. E use o dinheiro da conta reserva. Naquela mesma noite, em um bar barato na periferia de Goiânia, Geraldo se encontrou com 2 homens. Eram tipos durões, de poucas palavras. Um se chamava Tião, o outro era conhecido como Zé Maria. Geraldo colocou um envelope gordo sobre a mesa, sem aberto. O serviço é simples. Amanhã, no meio da noite, vocês vão até um lugar que eu vou mostrar no mapa. É um pedaço de cerrado perto de Pirenópolis. Vocês botam fogo, em vários pontos. O vento está a favor. O fogo vai se espalhar rápido. Tião pegou o envelope e conferiu o dinheiro por baixo da mesa. E depois? Depois vocês voltam para cá. Some. Não contam para ninguém. É um trabalho de uma noite só. Zé Maria, o mais quieto, falou. Tem guarda? Tem gente que pode ver? Não tem guarda. É terra de ninguém. Só tem mato. E uma família mora a mais de 1 quilômetro dali. Eles vão ver o fogo, claro. Mas vão ver quando já estiver grande. Aí vão correr para apagar. Mas não vão conseguir. O importante é que o fogo comece em pontos diferentes. Para parecer acidente. Os 2 homens se entreolharam. Era um trabalho sujo, mas o dinheiro era bom. Está combinado, disse Tião, guardando o envelope. Enquanto o plano se armava na casa de Ana, a atmosfera era diferente. Seu Roberto tinha ido até lá no final da tarde, mostrando o documento que encontrara. Joana segurou o papel velho com as 2 mãos.
suas digitais suaves tocando a assinatura do pai dela. Ela não chorou, mas seus olhos estavam marejados. Está aqui, vó, sussurrou Ana ao seu lado. A palavra dele estava escrita. Estava, confirmou Joana. Mas palavras no papel, elas precisam de gente corajosa para valer. Seu Roberto estava sentado à mesa tomando um café. Eu já falei com um advogado em Pirenópolis, um amigo. Ele vai olhar esse documento. Ele diz que se estiver tudo certo, a gente pode registrar uma liminar, algo que proteja a área até a justiça decidir. Isso leva tempo? Perguntou Ana. Leva, mas é um começo. Enquanto isso, a gente fica de olho. O senhor Castro não é bobo. Se ele quer aquela terra e ficar sabendo do documento... Mayra, que ouvira tudo da porta do quarto, entrou na sala. E se ele oferecer dinheiro? Muito dinheiro? Pelo pedaço de terra? Todos olharam para ela. Ana falou primeiro. Não é sobre dinheiro, Mayra. Nunca foi. Mas dinheiro resolve problemas, argumentou Mayra. Dinheiro dá segurança. Dá uma vida melhor para a avó. Joana olhou para a neta com uma expressão de cansaço profundo. Minha vida boa, Mayra. É dormir sabendo que a terra onde meu pai está enterrado está em paz. Nenhum dinheiro compra isso. Mayra não disse mais nada. Ela só balançou a cabeça e saiu, batendo a porta de seu quarto com mais força do que o necessário. Mais tarde, na cama, Ana olhava para o teto escuro. Ela ouviu a irmã se virar várias vezes. Mayra, Ana chamou baixinho. Você está acordada? Estou. O que foi no café com o filho do Castro? Mayra ficou em silêncio por um tempo. Nada. Ele é só gente fina. Me entende? Cuidado, Mayra. A família Castro. Eles não são nossos amigos. Todo mundo é inimigo, né, Ana? Só você e a avó são os certos. A voz de Mayra estava cheia de amargura. Ana quis responder, mas deixou para lá. O cansaço era grande. Ela fechou os olhos tentando dormir. Do lado de fora, o vento começou a soprar mais forte, sacudindo as folhas das árvores. Era um vento seco, quente, o tipo de vento que espalha coisas rapidamente. O cheiro chegou primeiro, um cheiro acre, doce e amargo ao mesmo tempo que entrou pela fresta da janela. Ana abriu os olhos no escuro. Ela se sentou na cama de um salto. Mayra, ela chamou, sacudindo a irmã. Acorda, tem cheiro de queimado. Mayra acordou confusa, mas o cheiro forte a fez tossir. As duas saíram do quarto correndo. Na sala, Joana já estava de pé, em frente à janela aberta. O céu, na direção do morro, não estava completamente escuro. Tinha um brilho laranja e vermelho, pulsante. Meu Deus, Joana sussurrou. O cerrado. Ana não pensou duas vezes. Ela correu para fora ainda de pijama. Mayra a seguiu. Joana pegou um balde vazio perto do tanque. Não vai dar tempo de chamar os bombeiros, gritou Ana já correndo em direção ao clarão. Vamos lá. Enquanto isso, na casa ao lado do bar, seu Roberto acordou com o mesmo cheiro. Ele correu até a janela do quarto. O horizonte estava em chamas. Marlene, o fogo é no morro, é no cerrado. Ele gritou, vestindo qualquer roupa que encontrou. Liga para os bombeiros, eu vou para lá. Roberto, cuidado, gritou Marlene, mas ele já estava saindo pela porta, pegando o carro velho. Na estrada de terra, o carro de Roberto encontrou Ana e Mayra correndo a pé. Ele parou bruscamente. Entrem, rápido. As duas mulheres entraram e o carro seguiu em alta velocidade, balançando nos buracos. O clarão ficava cada vez mais forte. Quem faria isso? Perguntou Mayra em choque. Quem quiser que a terra não valha nada, respondeu Roberto com os dentes apertados. Do outro lado da região, Zé Bigode também acordou com o cheiro. Ele morava mais longe, mas a coluna de fumaça subindo no céu era enorme. Ele saiu para o quintal e seu coração parou. A fumaça vinha exatamente da direção do Riacho da Pedra, do lugar que seu pai sempre mencionava. A lembrança veio com força total, a voz do seu pai séria. Zé, aquele pedaço de cerrado guarda a água da terra e guarda a honra de um homem, nunca esqueça. Ele nunca tinha entendido. Agora entendia. Zé Bigode agiu rápido. Ele não foi pegar o carro, foi direto para o estábulo, selou seu cavalo mais rápido e montou, mas não foi direto para o fogo. Galopou até a casa do seu vizinho, também vaqueiro, e bateu na porta com força. Clemente, acorda, é fogo no Riacho da Pedra. O vaqueiro Clemente saiu atordoado. Fogo? Mas aquilo é longe. É a terra do pai do meu pai, é a terra da família da Ana. Vamos ajudar, acorda os outros, todo mundo com balde, com enxada, vamos. A determinação na voz de Zé Bigode era algo que Clemente nunca tinha ouvido. Ele acordou a mulher e gritou para o filho. Acorda o pessoal do sítio, fogo no riacho.
Zé Bigode partiu no cavalo, tocando de casa em casa, gritando: "Vaqueiro, acorda, ajuda no riacho, é a nossa história que está queimando." Um por um, os homens acordavam, viam a fumaça, ouviam o apelo de Zé Bigode. Algo naquela noite era diferente. Não era um fogo qualquer, era um chamado. Quando o carro de Roberto chegou o mais perto que pôde, o calor já era intenso. As chamas altas devoravam o cerrado seco com um barulho de rosnado. O vento espalhava faíscas para longe, criando novos focos. Ana saltou do carro e correu em direção ao fogo, sem saber o que fazer. A visão a paralisou. Suas árvores, suas plantas, o lugar das histórias da avó, tudo envolto em chamas. "Não!" ela gritou, uma dor profunda rasgando sua voz. Joana chegou com o balde ofegante. "O riacho tem que molhar as bordas, tentar fazer um corredor." Roberto correu para pegar galhos verdes, tentando bater nas chamas menores. Mayra, em pânico, ficou parada. Foi quando ouviram os cavalos, vários cavalos, e o som de vozes. Da escuridão surgiram Zé Bigode e mais uns 7 vaqueiros, alguns a cavalo, outros em caminhonetes velhas. Todos traziam baldes, enxadas, sacos. Zé Bigode saltou do cavalo e correu até onde estavam Ana e Joana. Seu rosto, iluminado pelo fogo, estava sujo de fuligem já. "Onde a gente começa?" ele perguntou direto. Ana olhou para ele, incrédula. "Zé Bigode? Não tem tempo para surpresa, Ana. Meu pai conheceu seu bisavô. Essa terra é memória dele também. Diga o que fazer." Aquela frase, naquele momento, quebrou algo dentro de Ana. Ela apontou para o flanco esquerdo, onde o fogo ameaçava uma área mais densa. "Ali, se o fogo pegar ali, vai tudo. Tem que parar ali." Zé Bigode virou-se para os outros vaqueiros. "Vocês ouviram? Vamos fazer uma linha. Cave, mole, trabalhem." E como um só, os vaqueiros se espalharam. Homens que dias antes talvez tivessem ouvido rumores contra Ana, agora lutavam ao lado dela. Cavavam trincheiras na terra, batiam em chamas com sacos molhados, formavam uma corrente para passar baldes de água do riacho. Roberto se juntou a eles. Mayra, vendo a cena, pareceu sair do transe. Ela pegou um balde vazio e correu para a corrente de água. O fogo rugia, mas agora rugia contra uma parede de pessoas. O rugido do fogo era um barulho de outro mundo. O calor era tão forte que dava para sentir na pele a vários metros de distância. A noite já não era escura, era alaranjada e cheia de sombras dançantes. Ana trabalhava sem parar. Seus braços já não doíam, eram só uma extensão do esforço. Ela batia num ponto de fogo com um galho cheio de folhas verdes, até as folhas pegarem fogo. Aí ela jogava o galho no chão e pisava, e começava de novo. Ao lado dela, Zé Bigode cavava a terra seca com uma enxada. Sua respiração era um ruído rouco. "Aqui, faz uma valeta aqui. O fogo não passa se a terra estiver limpa." Outro vaqueiro, um homem mais jovem chamado Luiz, correu para ajudar. Juntos eles abriram um sulco raso no chão, removendo toda a vegetação rasteira que podia servir de ponte para as chamas. Do outro lado, seu Roberto e mais 2 homens formavam uma corrente. Passavam baldes cheios de água do riacho, um para o outro, até onde o fogo era mais forte. A água sibilava ao atingir as chamas, criando nuvens de vapor quente. "Mais rápido!" gritava Roberto, seus braços tremendo com o peso. Mayra estava na ponta final da corrente, perto da água. Ela enchia os baldes e passava para as mãos do próximo. Seu rosto estava sujo de fuligem e lágrimas. Ela olhou para Ana, que lutava contra o fogo sem medo, e depois para os vaqueiros, homens que ela mal conhecia, todos ali por uma causa que ela não tinha entendido direito. Uma dor aguda cortou seu peito. Não era a fumaça. Joana, com sua idade avançada, não conseguia lutar contra as chamas. Mas ela foi até onde a terra estava segura e começou a juntar galhos longos. Com mãos firmes, ela amarrava panos velhos na ponta dos galhos. "O que a senhora está fazendo, dona Joana?" perguntou Clemente, passando correndo com um balde vazio. "Fazendo uma ferramenta, para bater no fogo de longe. Pega um galho e amarra um pano. Ensopa na água. É melhor que a mão." A ideia se espalhou. Em minutos, vários homens e mulheres que haviam chegado para ajudar estavam usando os galhos de pano molhado. Eram como braços mais longos batendo nas chamas com mais segurança. A virada começou quando o vento mudou de direção muito levemente. Em vez de empurrar o fogo para a área densa, ele começou a empurrá-lo de volta para uma parte que já tinha queimado, onde não havia mais combustível. "É agora!" gritou Zé Bigode, percebendo. "Agora a gente cerca ele, não deixa sair da área queimada." Todos se concentraram na linha de frente, onde o fogo ameaçava avançar.
Homens, mulheres, vaqueiros, a família de Ana, seu Roberto. Eles formaram uma barreira humana. Uns cavavam, outros batiam com os galhos, outros jogam terra com as mãos. Zé Bigode, ao lado de Ana, lutava com uma força que vinha de um lugar profundo. De repente ele parou. Ele olhou para o cerrado em chamas, para as pessoas unidas, e algo dentro dele estourou. Ele não era um homem de discursos, mas as palavras saíram. "Escutem!" ele gritou, sua voz rouca dominando o barulho do fogo por um instante. "Escutem todos, essa terra guarda a memória do meu pai também. Ele conheceu o avô da Ana aqui. Aprendeu a ouvir a água da terra com ele. Isso aqui não é só mato, é história. Ninguém queima a memória de ninguém." O grito dele ecoou na noite. Ninguém parou de trabalhar, mas a expressão de todos mudou. Havia um propósito novo. Não estavam só apagando um incêndio. Estavam defendendo algo que era de todos. Ana olhou para Zé Bigode. Seus olhos se encontraram. Não havia necessidade de palavras. O respeito que nasceu naquele momento era sólido, forjado no calor e na fumaça. A luta continuou por mais uma hora. Aos poucos, as chamas foram perdendo força. A área queimada ficou contida. O fogo, sem para onde avançar, começou a morrer, reduzindo-se a brasas e fumaça grossa. Quando o primeiro raio de luz do amanhecer apareceu no horizonte, o que se viu foi um cenário de destruição, mas também de vitória. Uma grande parte do cerrado estava preta e fumegante, mas uma parte significativa, justamente a área mais densa e importante, estava intacta. A linha que eles fizeram tinha funcionado. O cansaço bateu em todos ao mesmo tempo. As pessoas começaram a se sentar no chão, exaustas, ofegantes. Os rostos estavam negros de fuligem, as roupas sujas e rasgadas. Ana se sentou numa pedra, suas pernas tremendo. Joana se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Mayra caminhou até a irmã. Ela tinha o rosto manchado de lágrimas limpas no meio da sujeira. "Ana", ela chamou, a voz quase um sussurro. Eu sinto muito. Eu não entendi. Eu não quis entender." Ana olhou para ela. A raiva tinha ido embora, sobrou só um cansaço imenso e um pouco de esperança. Ela estendeu a mão. Mayra a pegou e se sentou ao seu lado. Zé Bigode foi até onde estava Joana. Ele tirou o chapéu, um gesto simples, mas cheio de significado. "Dona Joana, minha família deve uma à sua. Eu devo uma a você. Se precisar de alguma coisa, minha enxada e meu braço estão aqui." Joana sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto enrugado e sujo. "Seu braço já está aqui, José, e a gente agradece." Seu Roberto olhava para o grupo. Vaqueiros e a família Chavante, sentados juntos no chão, compartilhando água, descansando. A divisão que ele sempre vira, e até alimentara sem querer, tinha desaparecido. Naquela manhã, sujos e cansados, eles eram só pessoas. Pessoas que amavam a mesma terra. O sol nasceu por completo, iluminando a fumaça que ainda subia. O cerrado sagrado estava machucado, mas vivo, e as pessoas que o protegiam também estavam diferentes. Algo tinha queimado junto com a vegetação. O medo, o orgulho vazio, o desentendimento. O que sobrou foi mais forte. O cheiro de fumaça ainda impregnava as roupas, mas agora eles estavam em um lugar muito diferente. A sala do fórum da cidade era limpa, fria e silenciosa. O barulho dos sapatos no piso de mármore ecoava alto. Ana, Joana, Mayra, seu Roberto e Zé Bigode estavam sentados em um banco de madeira dura. Do outro lado da sala, o senhor Castro estava com seu advogado, um homem de terno caro e expressão séria. O advogado deles, o Dr. Guilherme, era mais jovem e estava revisando alguns papéis. "Estão nervosos?", sussurrou Roberto. "Estamos", respondeu Ana com a voz firme. "Mas a verdade não muda." O juiz entrou e todos se levantaram. Ele era um homem de idade com óculos na ponta do nariz. Ele bateu o martelo uma vez. "Podem se sentar. Este é o processo de ação de danos e reconhecimento de acordo verbal registrado. A audiência está aberta. O advogado de defesa pode começar." O advogado do senhor Castro se levantou. "Meritíssimo, isto é um absurdo. Meu cliente é um fazendeiro respeitado. Ele queria comprar uma terra legalmente. De repente aparece essa história de um suposto acordo de 90 anos atrás. E ainda acusam meu cliente de ser o mandante de um incêndio criminoso. Não há provas, só especulações." Ele olhou para o banco deles com desdém. "São pessoas simples, meritíssimo. Confundem lendas com realidade. O incêndio foi uma tragédia, um acidente.
Tentar culpar meu cliente é uma tentativa desesperada de ganhar uma causa. O juiz anotou algo. Advogado da parte autora, sua vez. O Dr. Guilherme se levantou. Meritíssimo, com a devida venia, não se trata de lenda. Trata-se de um documento histórico e de testemunhas. Peço permissão para apresentar as provas. Proceda. Primeiro, ele mostrou a foto antiga, ampliada. Esta foto mostra o avô do meu cliente, seu Roberto, e o bisavô da senhora Ana e da senhora Mayra, o senhor Itamar Chavante. Eles estão juntos em frente à fazenda. É a prova da relação de amizade e confiança. Depois, ele apresentou o documento do baú. E este é um anexo à escritura da fazenda São José, assinado pelo avô do senhor Roberto. Nele, ele registra de próprio punho o acordo. A área de cerrado nativo junto ao Riacho da Pedra deve ser preservada. É um acordo de honra, mas também um acordo de vontade, registrado junto aos papéis oficiais da família. O juiz examinou os documentos com cuidado. E as testemunhas do incêndio? Chamaremos as testemunhas, meritíssimo. O primeiro a falar foi seu Roberto. Ele contou tudo. Da pergunta no bar, do arrependimento, da descoberta da foto, do documento. Sua voz tremia um pouco, mas era clara. Eu errei, meritíssimo. Mas meu avô não errou. A palavra dele está ali. E quando botaram fogo, eu vi. Era para queimar a prova viva daquela promessa. Depois foi a vez de Joana. Ela falou devagar com uma dignidade que fez a sala ficar em silêncio absoluto. Meu pai cuidou do homem branco doente. Salvou ele com o conhecimento do nosso povo. O homem branco prometeu proteger o lugar que o curou. Meu pai acreditou. Eu acreditei. Guardei essa promessa a vida inteira. O fogo queimou as plantas, mas não queimou a minha lembrança. E a lembrança do seu neto que está aqui. O juiz a ouviu com atenção profunda. Quando chamaram Zé Bigode, ele se aproximou do balcão, apertando o chapéu nas mãos. Meritíssimo, eu sou vaqueiro, sempre fui, e sempre achei que a minha história era a única que importava. Eu estava errado. Meu pai, ele era amigo do pai da dona Joana. Ele me contou. Eu esqueci até ver o cerrado queimar. Aí eu lembrei que a história daquela terra é a história dos dois, dos vaqueiros e do povo dela. Eu e outros 6 vaqueiros ajudamos a apagar o fogo. Vimos que não foi acidente. O fogo começou em 3 pontos diferentes, longe um do outro. Alguém fez isso. Por fim, Ana falou. Ela descreveu a noite do incêndio, a coragem dos vaqueiros que vieram ajudar, a luta de todos para salvar não só um pedaço de terra, mas a memória que unia 2 famílias, 2 histórias. O senhor Castro queria comprar aquela terra para plantar soja. Ele não queria a história, ele queria apagar a história, porque história atrapalha o negócio. O advogado de defesa tentou contestar. Meritíssimo, são especulações. Não há prova concreta ligando meu cliente ao incêndio. O juiz olhou para ele por cima dos óculos. Mas há prova concreta do acordo, não há? A prova da relação entre as famílias? A prova da intenção de compra do seu cliente? E há o depoimento concordante de múltiplas testemunhas sobre a natureza criminosa do incêndio. A cadeia de eventos é clara. Ele fez uma pausa, folheando os documentos novamente. A sala estava tão quieta que se ouvia o barulho do ventilador de teto. Decido assim, começou o juiz, sua voz preenchendo o espaço. Reconheço a validade do acordo firmado entre Antônio Mendes de Souza e Itamar Chavante. O documento anexo à escritura constitui um direito real de uso e preservação. A área de cerrado nativo junto ao Riacho da Pedra, conforme demarcada, fica permanentemente protegida. Não pode ser vendida, desmatada ou utilizada para fins que impliquem sua destruição. Ele bateu o martelo, um som seco e final. Em relação à ação de danos, fica comprovado o dolo. O incêndio foi intencional e visou destruir o objeto do acordo. O senhor Castro é civilmente responsável. Deve indenizar a família da senhora Joana pelos danos morais e ambientais. O valor será calculado em liquidação. O Ministério Público será acionado para investigar o crime ambiental. O senhor Castro levantou-se, seu rosto estava vermelho de raiva. Isto é um roubo, vou apelar. O senhor pode recorrer, sim, mas a decisão de hoje mantém a proteção da área. Está encerrado. Do outro lado da sala, ninguém se moveu por um instante. Zé Bigode soltou um longo suspiro. Joana fechou os olhos, suas mãos finas apertando as de Ana e Mayra. Seu Roberto sentiu os olhos queimarem. Não era tristeza, era alívio. Eles saíram do fórum em silêncio. A luz do sol da tarde estava forte.
Na calçada eles se olharam. Não havia gritos de vitória. A vitória era quieta, como a terra que agora descansava protegida. Zé Bigode foi o primeiro a falar. A palavra do seu avô valeu, Roberto. Valemos nós por lembrar dela, Zé, respondeu Roberto. Ana olhou para os dois, depois para a irmã. Mayra tinha os olhos cheios de lágrimas, mas agora eram limpas. Vamos para casa? Perguntou Joana com um pequeno sorriso. Vamos, disse Ana. E pela primeira vez, a palavra casa pareceu incluir tudo. O passado, o presente e um futuro que finalmente fazia sentido. O recanto do vaqueiro reabriu suas portas depois de 2 dias fechado. Mas algo era diferente antes mesmo de entrar. Na parede externa, ao lado da porta, havia uma placa nova de madeira queimada, tratada com verniz. Nela estava escrito: aqui, toda história tem seu lugar, e todo respeito é bem-vindo. Dentro, a mudança era clara. As ferramentas de vaqueiro que seu Roberto comprou sem saber o uso ainda estavam lá, mas agora, em uma parede principal, havia um novo quadro. De um lado do quadro, estava a foto antiga, ampliada e emoldurada, do avô de Roberto e do bisavô de Ana. Do outro lado, uma foto nova, colorida. Era a foto que o filho de Clemente, o vaqueiro, tinha tirado com o celular na manhã depois do incêndio. Mostrava o grupo cansado e sujo. Ana, Joana, Mayra, Roberto, Zé Bigode e os outros vaqueiros todos sentados juntos na terra com o cerrado fumegante ao fundo. Os rostos estavam exaustos, mas havia um brilho nos olhos de todos. Seu Roberto estava atrás do balcão, limpando um copo. Ele parecia mais quieto. Quando os primeiros clientes chegaram, notaram a diferença. E aí, Roberto? Reformou o salão? Brincou um homem mais velho apontando para o quadro. Roberto sorriu. Não, só arrumei a vista, para a gente ver o que sempre esteve aqui. Zé Bigode entrou pouco depois. Ele olhou para o quadro e ficou parado por um momento. Depois, foi até o balcão e pediu a sua cerveja de sempre. A foto ficou boa, comentou Zé Bigode. Ficou. Conta a história certa, disse Roberto. Agora conta. A porta se abriu novamente. Eram Ana e Joana. O bar ficou um pouco mais quieto, mas não foi um silêncio de constrangimento. Foi um silêncio de respeito. Vários clientes acenaram com a cabeça para elas. Dona Joana, Ana, que honra, disse Roberto, genuinamente feliz. Venham, sentem onde quiserem. A mesa lá perto da janela está boa? Está bom, Roberto, obrigada, disse Joana. Eles se sentaram. Pouco depois, Mayra entrou também. Ela olhou para a irmã e para a avó e foi se juntar a elas. Um dos vaqueiros mais novos que estava na mesa com Zé Bigode levantou-se e foi até o balcão. Ele pediu 3 copos de suco de maracujá. Leva para as mulheres lá, ele disse para Roberto sem muito alarde. Elas devem estar com calor na estrada. Roberto preparou os sucos e os levou até a mesa. É cortesia do Luiz Ali, ele explicou, apontando para o vaqueiro que levantou a mão rapidamente. Ana olhou para o rapaz e acenou com a cabeça em agradecimento. Um gesto pequeno, mas que antes seria impensável. Zé Bigode, depois de terminar sua cerveja, se aproximou da mesa delas. Ele segurava o chapéu nas mãos. Dona Joana, Ana, Mayra, tudo bem com vocês? Tudo, Zé Bigode. E com você? Perguntou Joana. Tudo. Só vim dizer que se precisarem de ajuda com a cerca nova do lado do riacho, me chamem. Eu e o Clemente arrumamos ela em um dia. Ana sorriu. Era um sorriso verdadeiro. Agradecemos. Vamos precisar sim. O fogo queimou alguns postes. Então combinado. Só avisar. Ele deu um passo para voltar à sua mesa, mas parou. Ana, meu pai. Ele guardava um cântaro especial. Era do pai do seu bisavô. Acho que ele ia devolver um dia, mas nunca teve coragem. Se você quiser, ele está lá em casa. É de vocês. Ana ficou surpresa. Ela olhou para a mãe, que tinha os olhos brilhando. Nós vamos buscar Zé Bigode, com gratidão. Enquanto isso, na cozinha do bar, Mayra se ofereceu para ajudar Dona Marlene a levar alguns pratos. Você não precisa, Mayra. Fica à vontade, disse Marlene. Eu quero ajudar, por favor. As duas trabalharam em silêncio por um minuto. Então Mayra falou. Dona Marlene, a minha irmã. Ela sempre foi forte. Eu sempre achei que ela era teimosa. Eu não via a força dela. Eu só via a dificuldade. Marlene parou de enxugar a louça. Às vezes a gente precisa olhar de outro jeito para enxergar o óbvio. Eu mesma levei anos para entender que a teimosia do meu Roberto vinha de um bom lugar. Só precisava de um pouco de direção. Mayra olhou para a sala onde Ana conversava calmamente com Joana. Ela não precisa escolher entre ser vaqueira e ser quem ela é.
Eu que a fazia escolher. E agora? Perguntou Marlene. Agora eu quero aprender, com ela, com minha avó, e talvez até a fazer um suco de maracujá que preste, disse Mayra, tentando um sorriso. No fim da tarde o bar estava cheio. O clima era bom. As conversas eram muitas. Ninguém evitava ninguém. O quadro na parede parecia observar tudo. Um lembrete silencioso. Seu Roberto saiu de trás do balcão e foi até a mesa de Ana. Ana, posso te fazer uma pergunta? Pode, Roberto. Aquela manhã, depois do fogo, o que a gente faz com a parte que queimou? A terra preta? Ana pensou um pouco. A gente cuida, o cerrado sabe se refazer. Ele é resistente, a gente só tem que proteger, deixar ele trabalhar e plantar de novo onde for preciso. É um trabalho longo, Roberto assentiu. É, um trabalho longo. Ele olhou para o bar, para as pessoas conversando, rindo, dividindo histórias. Mas parece que agora a gente tem tempo. E tem mais gente para ajudar. Ele voltou para o balcão. Uma nova história estava sendo contada em uma mesa perto dali, sobre um cavalo que tinha aprendido a abrir a porteira sozinho. Todos riam. Zé Bigode ergueu as mãos. Eu juro, é verdade. Perguntem para o animal. Mais risadas. O som encheu o recanto do vaqueiro. Não era mais o barulho de antes que abafava tudo. Era um som cheio, de muitas vozes se misturando. O silêncio pesado daquela tarde distante tinha achado sua resposta, e a resposta era simples. Era o som do diálogo que havia mudado Pirenópolis para sempre.